Começar, tá bom? Olá pessoal, meu nome é Gustavo Nassif, eu sou o diretor de engenharia da Energy Brasil. Estamos aqui hoje para trazer uma novidade para vocês, tá? Alguns já estão cientes, né? Estão ligados, antenados, mas viemos falar aqui do sistema off-grid, tá? Que a Renovid está disponibilizando para a gente. Lembrando também que a partir desde a última RAGE, né? O Marcelo já informou que não teremos mais RAGEs, e sim as lives serão personalizadas, tá ok? Então de tempos em tempos vocês terão acesso a lives personalizadas e iremos trazer as novidades aqui para vocês diretamente do canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês sobre o funcionamento do sistema off-grid. Então, relembrando, tá? Até hoje a gente trabalha com o sistema on-grid, né? E o sistema off-grid estava sendo uma carência necessitada por muitos, né, dos franqueados, estavam solicitando constantemente para a gente. E a gente em cima, junto aos nossos fornecedores, fazendo esse trabalho forte junto a eles. E hoje, enfim, teremos um equipamento de qualidade, né, que poderemos oferecer a todos os nossos clientes, né? Os franqueados poderão oferecer aos clientes tranquilamente, que não teremos problema, tá bom? A Renovid trouxe essa novidade para a gente e vamos lá. O que acontece no sistema off-grid? O off-grid, como a maioria de vocês sabe, ou todos de vocês sabem, tá? Ele é um sistema, como o próprio nome diz, desligado da rede, tá? Então ele não tem acesso à rede de energia da concessionária. Ou seja, se pegar uma fazenda, um sítio ou algum local que tenha necessidade, tá, de energia que não seja pela concessionária, porque a concessionária não chega até ela, né? Está aí uma oportunidade para que, diferente do gerador a diesel ou combustível que a gente conhece, tá tudo bem? E como isso funciona? Normalmente com os painéis solares, não, tá? A gente também precisa dos painéis solares porque a geração de energia off-grid é a geração solar, né? Ou seja, geração fotovoltaica. Então, instala-se os painéis solares, capta a radiação solar, tá? Passa por um controlador de carga, né? Onde estabilizará a energia e assim passará para o inversor, que transformará a energia de corrente contínua para corrente alternada e poder usar normalmente nos seus equipamentos, né? No equipamento da propriedade que estiver utilizando. Porém, como a gente não tem a energia da rua, né, da concessionária, como um backup para a gente, para fazer uma compensação de energia, porque não existe isso, né? Por exemplo, à noite a gente não tem a concessionária para fornecer energia para a gente, então a gente usa um banco de baterias como backup. Dá tanto para usar um inversor sem a bateria, só que aí seria apenas o consumo instantâneo. O que é o consumo instantâneo, pessoal? É gerar energia e consumir ao mesmo tempo. Então você só vai consumir enquanto estiver gerando. À noite, gera? Não gera. Se não gera, a gente não consome. Então desliga tudo, é como se você não tivesse energia. Tudo bem? Só para relembrar. E o banco de bateria seria um backup. O que é isso? Um armazenamento de energia durante o dia, enquanto gerar energia solar, e depois passaria normalmente pelo inversor e transformaria para corrente alternada nos períodos chuvosos, de neblina, pouca geração ou até mesmo durante a noite, tá? Para isso a gente vai ver depois que a gente precisa de certas particularidades, de muitas informações para poder dimensionar corretamente. Tudo bem, pessoal? Relembrado essa informação breve de como funciona o sistema off-grid, tá? Vamos falar um pouco dos componentes em si, tá? E o painel solar? O painel solar é diferente, pessoal? Não é diferente. São os mesmos painéis solares que você está acostumado a usar com seus clientes no sistema on-grid, serão os mesmos para o sistema off-grid. E o tipo de ligação? É em série? É em paralelo? Não muda nada, pessoal. Continua sendo em série normalmente, tá? O esquema de ligação vai ser o mesmo dos painéis solares. Ou seja, é bem mais simples, tá? Não tem características especiais de painel, de material e nem mesmo de ligação. Tudo bem? Espero que ficou claro isso aí. Se tiver alguma dúvida, pode ir mandando no chat
que o José Eduardo estará aqui para nos acompanhar e nos auxiliar, tudo bem? Só mais um recado, pessoal, aproveitando essa parte de dúvidas, se tiverem muitas dúvidas recorrentes sobre algum assunto que não for tratado na live, em seguida marcaremos uma nova live, tá, para apresentar sobre esse assunto para vocês, tudo bem? E com relação à geração de energia, a geração de energia também é a mesma, tá? Como eu disse, o painel solar é o mesmo, as características de ligação é a mesma, portanto, a geração de energia não muda nada, tudo bem? Então, que fique bem claro, não mudou nada com relação aos painéis solares, tá bom? Com relação ao inversor, agora aqui a gente tem uma novidade, não é mais um inversor on-grid, é óbvio, mas se trata de um inversor de características off-grid, tá? Não existe ainda, a Renovige, nenhum outro fornecedor nosso ainda não está trabalhando com um sistema híbrido, eles estão em sistema de homologação, tá? Em regulação, então ainda a gente não tem, estamos trabalhando junto aos nossos fornecedores, nossos parceiros, para que logo a gente tenha essa novidade para vocês. Tá? Todo mundo sabe que o sistema híbrido funciona das duas formas, né? Só brevemente falando aqui, ele utiliza tanto o sistema off-grid, desligado na rede, como o sistema on-grid, né? Com um formato de backup. Mas isso futuramente poderemos falar mais aprofundado, tudo bem? A garantia do inversor, pessoal, é em torno de 2 anos, tá? Ela tem uma garantia de 2 anos, então tranquilo, sem problemas, não tem muita dificuldade. A potência do inversor é de 5 kW, hoje a gente tem uma única potência, tá? Pode ser que no futuro próximo a Renovige venha trabalhar com novas potências e nos dê mais opções, mas hoje a gente tem pelo menos uma opção aí no mercado que a gente pode trabalhar. Pelo fato de ser uma nova tecnologia, é muito importante saber que a Renovige, ela trouxe para dentro do equipamento dela o controlador de carga, ou seja, você não tem mais o aparelho externo ao inversor, esse controlador fica embutido no equipamento, tá? E tornando a instalação bem mais simples do que era, tudo bem? Então, quando tiver dúvida, quando surgir a oportunidade de instalação e tudo mais, pode ligar para a gente, pode entrar em contato que a gente dá informações mais específicas para vocês, tá? Para a gente dar todo o suporte, a engenharia nossa dá todo o suporte para vocês e vocês não terem dificuldade na hora de instalação. Ele também vem com um manual de instalação, tá? Esquema de ligação e tudo mais, para não ter dificuldade nenhuma junto aos seus instaladores, tá? Além disso, continua tendo as proteções CC e CA, tá? Isso será dimensionado pela equipe de engenharia, com o passar da necessidade de cada um, tá? Cada um vai ter a sua necessidade, nós iremos realizar o dimensionamento junto ao fornecedor para dar todo o suporte para vocês e vocês poderem só se preocupar com a venda em si, tudo bem? Com relação à tensão do inversor, a tensão do inversor ela é dada em 220, então ela não tem na opção 127 volts, tá? Então a alimentação dos equipamentos serão todos em 220 volts. Depois podemos aprofundar sobre esse assunto também, quando for necessário alguma informação nesse sentido, tá bom? E com relação a manuais, esquemas de ligação e tudo mais, como eu disse, havendo a necessidade, a gente vai disponibilizando gradativamente, tá? Conforme for tendo novidades da Renovige, tudo bem? Agora, com relação à bateria, pessoal, qual que é a grande novidade disso? É a bateria. Por que a bateria? Porque a bateria, ela faz o ponto principal ali, que é o armazenamento. Como ela está substituindo a concessionária, ela precisa ser um item de boa qualidade, correto? E para ser um item de boa qualidade, precisa ter referência. No caso, a Renovige está trabalhando com um equipamento muito bom, que é a bateria de lítio. Tá? A bateria de lítio, ela tem a garantia de 10 anos, tudo bem? A vida útil dela chega a 6.000 ciclos, com uma profundidade de descarga de 80%. Hoje tem 2 opções no mercado junto à Renovige, de 4.8 e 9.6 kWh, tudo bem? Esse dimensionamento
vai ser de acordo com a necessidade de cada cliente. Isso é óbvio, isso não vai mudar, tá? A gente vai precisar de algumas informações de vocês para fazer o dimensionamento. Quais são essas informações, né? O HSP não vai mudar essa referência. A gente precisa saber do HSP local, porque a geração de energia será por meio de placas solares. Então, para isso, a gente precisa saber a cidade. Com a cidade, a gente tem a informação do HSP, correto? A gente vai continuar precisando da informação do quilowatt-hora do cliente. Porém, esse consumo agora que nós iremos medir será um consumo diário e não um consumo mensal. Por quê, pessoal? Porque a necessidade do cliente é diária, tá? Então, precisaremos dimensionar a bateria para que esse consumo complemente dentro de um único dia a geração solar. Ou seja, além do consumo diário, precisaremos da autonomia do cliente. Por exemplo, se não tiver sol, se tiver noite, né, e se tiver tempo nublado e de chuva, não gerando muito, quanto tempo as baterias, quantos dias a bateria precisa suportar carregar a energia do cliente final? Precisamos de 2 dias de energia garantida. Ok, então o dimensionamento de baterias, né, será feito de acordo com essa necessidade de autonomia também. Então é importantíssimo não só saber o consumo do cliente, os equipamentos que serão ligados por esse cliente, mas também quantos dias de autonomia esse cliente precisa, tá? É fundamental para dimensionar as baterias. Então conte também com a nossa engenharia, se tiver alguma dúvida, que iremos dar todo o suporte nesse sentido para vocês, tá bom? E não muda nada com relação à visita técnica, tá? Relação de inclinação de telhado, tipo de telhado. Por quê, pessoal? Porque normalmente nós iremos instalar no telhado, tá? A não ser que seja instalado em outro local, numa estrutura solo, enfim, em qualquer outra situação. Mas se tiver que instalar no telhado, não muda nada. A inclinação, estrutura, tipo de telhado, a estrutura é forte o suficiente, não é forte o suficiente. Por que isso, pessoal? Porque, repito, a geração solar será por meio dos painéis solares. A energia principal vem do sol, continua sendo do sol, tá? Então isso não muda, tá? Então que fique claro isso para vocês. Lógico que a nossa engenharia está preparando um checklist, tá? Que enviará para vocês, provavelmente ainda hoje, com as informações necessárias, né? Para fazer um orçamento, né? Para a gente dimensionar para vocês o que vocês necessitam, o que o cliente de vocês necessitam. Tudo bem? Então, com relação à instalação em si, tem uma vantagem, né? O controlador de carga é embutido no inversor off-grid, tá? Você não precisa de um aparelho extra, então a ligação se torna um pouco mais simples. Você precisará do painel solar, do inversor, das proteções CC e CA e também do conjunto de baterias de acordo com a necessidade do seu cliente. Tudo bem? Enquanto não houver geração solar, tá bom? Então isso não muda, tá? Estou reforçando isso para que não fique dúvidas para vocês, tudo bem? E para deixar um recado mais final aqui, porque essa live é mais informativa para vocês, podemos avançar um pouco mais numa próxima live, tá? O departamento de operações, né, a nossa diretora Kátia, ela deu um recado, vai ter um recado para vocês que será disparado, mas adiantando aqui que a Renovid entrou com uma pré-venda. Então inicialmente ela vai sentir qualquer necessidade de vocês, tá? E vai criando um estoque necessário. Então por enquanto o prazo está um pouco mais longo. O prazo, se você comprar somente o inversor sem as baterias, ou seja, só em funcionamento de geração de consumo instantâneo, será de 60 dias, tudo bem? E se você precisar da bateria de imediato para fazer o armazenamento, né, que é o conjunto completo do sistema off-grid, aí o prazo se estende um pouco mais para 90 dias. Tudo bem, pessoal? Por hoje é isso. Agradeço a todos por estar aqui com a gente.
tá? Pode mandar as dúvidas para vocês, mesmo que depois se encerre a transmissão, pode mandar a dúvida para o departamento de sucesso e também para o departamento de engenharia, que estaremos à disposição para vocês quando for necessário. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Até mais.